todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé? Estamos iniciando o nosso culto de celebração presencial nessa manhã. E aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías, o capítulo é o 40 e o versículo é de 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm, mas não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Aleluia. A nossa esperança, queridos, ela tem que estar cada dia firmada, pautada no Senhor. Tem para mim e para você, nós já temos a certeza, já temos a ciência disso, que é uma caminhada de vitória a cada dia. A partir do momento que nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, que nessa manhã nós venhamos ver céus abertos neste lugar, mesmo diante de dificuldades, de lutas e de dores, mas que nós venhamos ver os céus se abrirem sobre nós. Nós venhamos ver milagres, que nós venhamos ter certeza de que a nossa adoração alcançou o coração do Pai e que nós venhamos viver uma nova experiência com o Senhor, porque a nossa esperança, ela está no Senhor. Então feche seus olhos nesse momento, faça uma oração de agradecimento ao Pai. Agradeça. A nossa força vem do Senhor. Obrigada, Pai, porque a nossa força vem do Senhor. Obrigada porque nós levantamos hoje, porque a nossa força vem do Senhor. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui, porque a nossa esperança é o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de Te servir, de Te adorar. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor que nos envolve a cada dia e que transborda em nosso ser. Obrigada, Pai. Aqui estamos mais uma vez para Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te honrar. Aleluias, aleluias. Eu já posso ver os céus abertos, eu já posso ouvir a Tua voz. Ela é como o som de muitas águas. Estou ansioso para mergulhar. Eu já posso ver os céus abertos, eu já posso ouvir a Tua voz. Ela é como o som de muitas águas. Estou ansioso para mergulhar. Estou em Tua presença, o céu envolve a terra, Tua glória me envolvendo. Eu quero mais, pelo amor só Tu podes saciar, então vem.
nesse culto. É tudo que esse louvor diz. Pode parecer ser um dia qualquer, mas entenda que é um dia especial, que o Senhor te levantou nessa manhã. E algo extraordinário e novo o Senho dá para você a cada amanhecer. Aleluia. Amanheceu, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Ele te fala. Largue o que te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Ele conhece sua estrutura. O que Ele fala pra você? Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou a te parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, que confiança maravilhosa no Senhor. Gente, nosso Pai é um Deus inigualável, invencível. Não pare, continue, prossiga. Quem restaura nossas forças a cada manhã é o Senhor. Insubstituível Ele é. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí no seu lugar? Glória a Deus. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco
por prata, não troco por homens, não troco por títulos, por isso eu não te troco por ouro. Não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos, por isso não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti, como eu fugirei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar teu espírito vem de ti. Vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar teu espírito vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homem, não troco por títulos. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homem, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homem, não troco por títulos, por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homem, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar teu espírito vem de ti. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar teu espírito vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homem, não troco por títulos. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homem, não troco por nada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome diz é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh,
Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Que maravilha estarmos, no templo, lugar onde nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus. Então nós vamos orar agora pela família. Eu quero que você levante suas mãos e apresente aí seu lar, todos os seus entes queridos, aqueles que você tem dedicado tempo de oração para que eles venham a ser salvos, não é? E no nome de Jesus, crendo também pela cura de enfermidades que nós estamos enfrentando aí também na nossa família, problemas de contágio de Covid-19, né? Aí todos nós enfrentando, mas o Senhor é Deus da cura, amém? Então, oremos ao Senhor e clamemos todos juntos agora pelas nossas famílias. Senhor Deus, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós nos colocamos aqui agora, Senhor, para clamar e apresentamos ao Senhor os nossos entes queridos, aqueles que nós amamos, ó Deus, aqueles que nós cremos que a promessa lhes diz respeito. A tua palavra, deu-nos a instrução para crermos no seguinte, que uma vez crendo no Senhor, todo o nosso lar, a nossa casa também seria salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tomamos para nós essa promessa e nesta manhã, aqui no templo, Senhor, nós adoramos a Ti, confiados lhe agradecemos. Obrigado, Senhor, por trabalhar na nossa família. Obrigado, Senhor, por entregar, ó Deus, pessoas curadas para que possamos cuidar. E nos abençoa ainda mais, ó Deus, para que a nossa visão seja ampliada, a nossa vida seja melhorada, ó Deus, e venhamos a vencer essa pandemia de coronavírus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Os protocolos de segurança, nós temos que continuar seguindo, distanciamento entre as cadeiras, gel nas mãos, nós temos os dispensers de gel lá atrás para você não precisar de colocar a mão em pedal, Você pode aí, na hora que sentir, eu preciso muito aí higienizar minhas mãos, pode pedir. Tem aqui no templo maior e tem também no templo menor, nos banheiros também nós temos álcool, gel, tem lá sabão líquido para você lavar as mãos. Entrando no templo, você sabe que você passou ali pela aquele recipiente onde tem água sanitária com cloro, e aí com certeza foi avisado, mas não esqueça, toda vez que passar vai ter isso, e não bata o pé para não voar a água sanitária na sua roupa, mas isso tudo é para que nós tenhamos aí, sejamos guardados, protegidos, ok? Então é isso. Na saída do templo também, amados, eu quero pedir a vocês para a gente evitar aglomerações, tá bom? Acabou o culto, ainda não é tempo da gente ficar batendo papo nas áreas do templo, nós só vamos ficar aqui dentro com os voluntários e a equipe de liderança para a higienização do templo, porque à noite a gente volta para a segunda celebração, onde ela é transmitida também pelo YouTube e pelo Instagram, mas é feita aqui já no templo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, os versos são os versos 22 a 33. Mateus, o capítulo 14, versos 22 a 33. Enquanto você abre aí, eu quero mostrar aqui para vocês que nós estamos trabalhando para dedicar o máximo possível de aquilo que nós achamos que é interessante para a nossa igreja, para você, mamãe, papai. Aqui está já, lembra que eu falei da máscarazinha do IBV Kids? Das crianças, ó. Está aqui IBV Kids, uma família feliz, para a sua criança, no padrão, da nossa igreja. Você pode encomendar na Vic Story aqui após o culto. Essa máscarazinha aqui está saindo para você, filhinho,
chora aí para a mamãe, o pastor autoriza você chorar para ter uma, né? R$10, tá, queridos? Para você abençoar a sua criança e proteger, vim aí uniformizado. Além dessa branquinha, tem também a própria pretinha. Eu quero ficar igual o papai, então também tem mesmo custo. Você pode passar lá na Vicstory. Lembrar vocês que não podem tirar as máscaras no culto, nem baixar do nariz. Não é? Eu fico aí vigilante, se alguém fizer isso aí, a gente chama atenção mesmo, com amor e carinho, porque não porque nós acreditamos que a máscara vai nos salvar, porque quem nos salva é Jesus. Mas nós temos uma obrigação com o protocolo, queridos. Isso é uma questão de vigilância sanitária, ok? Então nós temos que obedecer as regras para poder funcionar. Porque se nós viermos a ser fiscalizados e não tivermos as pessoas usando a máscara e tudo corretamente, nós poderemos ser impedidos de continuar funcionando, tá bom? Então o protocolo é esse. Só eu que estou aqui meio afastado, distante de vocês, posso ficar sem a minha máscara para poder ministrar, assim como o pessoal do louvor que tem obedecido também o distanciamento. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, num texto que nós já tantas vezes já compartilhamos, mas eu fico assim maravilhado com o Espírito Santo, porque todas as vezes que o Senhor Deus vai me dando situações novas, não é? Me oportunizando a chance de ler as Escrituras, de estar meditando profundamente na palavra, Ele nos revela e nos mostra coisas atuais dentro daquilo que nós estamos vivenciando para motivar, para trabalhar com a nossa vida, tá bom? Então olha só o que diz aí o texto, né? Eu só vou aqui repetir para você a leitura de uma passagem que você já conhece, podem ficar sentados mesmo. Diz assim, verso 22 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus e seus versos seguintes: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me então ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve ele medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomando-o, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Que maravilha! Tenho certeza que você já conhece essa passagem, já ouviu tantas mensagens nesse texto, nessa passagem. Eu quero falar aqui hoje, compartilhar com você pela manhã, acerca de um Deus atencioso. Jesus, o Deus atencioso. E dentro dessa temática, Jesus, o Deus atencioso, nós vamos desenvolver ainda aqui a atenção divina
em tempos de crise. A atenção divina em tempos de crise. Sabe, queridos, nós estamos em uma época de crise, todos nós sabemos disso. E eu costumo até brincar quando falo em épocas de crise, que eu nunca vi o Brasil fora de uma crise. Desde que, como diz a maioria, que eu me entendo por gente, eu só vejo falar de crise no Brasil. É crise política, é crise financeira, é crise econômica, é crise disso, é crise daquilo, crise de emprego, agora é crise de saúde. Embora a saúde já vem em crise aí, desde que o homem é homem, a saúde tem crise, porque a morte entrou na vida dos homens, então a saúde está em crise sempre. Mas nesses tempos de crise, ou seja, então, durante toda a vida do ser humano na terra, Deus tem sido atencioso com o ser humano. Mas em tempos de crise exacerbada, e aí agora nós temos que entender que há uma crise hegemônica, ela é mundial. Não é uma crise localizada, uma crise grande, muito grande. Dentro da crise grande, nós temos que entender que o Senhor Deus é um Deus grande e é maior do que a crise. Então repita comigo: meu Deus é maior do que todas as crises. Aleluia. E eu quero aqui, dentro dessa passagem, como pano de fundo para nossa mensagem dessa manhã, a atenção divina em tempos de crise, destacar as marcas que uma crise vai deixando, vai destacando. A primeira delas é separação. Só que, quando nós olhamos separação para nós, os filhos de Deus, nós podemos entender que a separação também é a separação do mundo. Nós somos separados do mundo, Para Deus, somos tirados do mundo para o Senhor. Mas eu quero falar aqui dessa separação que a crise promove. E para nós, os filhos de Deus, nós temos que entender que, embora a crise tenha a marca da separação, e em muitos momentos separação, elas se tornam bem grandes, Por exemplo, em caso de crise financeira e econômica, aparece um abismo entre ricos e pobres. Há uma separação enorme entre aqueles que detêm o poder econômico e aqueles que são os dominados, Isso é tema aí de muitos estudos. Mas quando falamos de crise em que nos envolve os filhos de Deus, a igreja de Cristo, nós precisamos entender que é uma crise que separa sim, mas não pode separar de todos. De quem que não se pode separar? De Deus, o nosso Senhor. Nenhuma crise pode nos separar de Deus. Romanos, capítulo 8, lá a palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Então a crise não nos separa de Deus. Embora a aparência de separação de Deus, ela não separa. O texto diz aqui, o verso de número 22, que nós acabamos de ler, que Jesus se separou dos discípulos, entre aspas, ele mandou-os atravessar o mar. Outra coisa, quando Jesus estava comandando os discípulos a atravessar o mar, ele também despede as multidões, ele se separa da multidão. Olha que interessante isso. Depois ele vai para o monte sozinho, ele vai lá para cima. Mas uma coisa é marcante aqui, ele não foi para lá para estar só, ele foi para lá para orar. Ele foi para um encontro pessoal com Deus. E como filhos de Deus, como filhos de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós seguimos o padrão de Cristo. Lembre que nós não nos separamos dele, nós não nos separamos do Senhor, e a palavra de Deus nos garante, Mateus capítulo 28, verso 20, que ele também não se separa de nós, quando ele diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos ter essa confiança, Ele está conosco. Então nós nunca
podemos nos separar do Senhor Deus. Nunca nos separarmos do Senhor Deus. Jesus separou do trabalho, separou das ações de socorro, de cura que ele estava fazendo com a multidão. Ele separou de um momento, momentaneamente, dos discípulos para que eles pudessem empreender uma travessia, mas com o intuito de se nutrir do próprio Deus. Então, essa separação é a que pode nos acometer. Separação de algum trabalho, separação de alguma situação que seria importante em dado momento para nós, mas nós nunca podemos nos separar de Deus. Então essa separação, como marca da crise, ela não é a separação definitiva para nós, que somos filhos de Deus. Ela é uma separação momentânea, estratégica, que foi a que Jesus aqui demonstra para nós. Mas, além dessa marca, em tempos de crise, que é a separação, tem a marca do distanciamento. E nós estamos aí, né, essa palavra agora virou moda, todo mundo sabe o que é distanciamento social, distanciamento das pessoas, da convivência. E aqui também, deixa bem claro aqui, que ocorre sim distanciamento em meio às privações, às lutas que a crise manifesta. O texto fala bem claro aqui no verso 24, desse capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que eles estavam longe, os discípulos entraram no barco e já estavam longe, distantes. O texto deixa bem claro aqui, distantes alguns ou muitos estádios, ou seja, muitos quilômetros já distantes da praia, distantes de Jesus. E eu acho interessante aqui que o texto fala que eles saíram antes do cair da tarde e Jesus vai os encontrar na 4ª vigília da noite, um tempo considerável. E quando Jesus desce para a oração, caiu a tarde. E aí eu fiquei pensando assim, Jesus desceu da oração ao cair da tarde. Ele foi encontrar com os discípulos a 4ª vigília da noite. Sabe como que eu fico analisando essas coisas? Eu pensei, o que ele ficou fazendo durante esse tempo todo? Não é? Ao cair da tarde, 18 horas, a 4ª vigília da noite, lá pela madrugada, aí pelas 3, 4 horas da manhã. O que ele ficou fazendo? Aí me veio, é lógico. Eu ia fazer o mesmo que ele. Ele foi dormir. Ele precisava descansar. Não é ser humano. Jesus era ser humano, estava na forma humana. Ele foi descansar. Ele sabia o que ele estava fazendo. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender: pode parecer que as coisas estão distantes, pode parecer que esse coronavírus não vai passar, pode parecer que a luta que você está enfrentando na crise é muito difícil, está tão distante superar. Jesus sabe o tempo e a hora que Ele vai intervir para a sua bênção vir. É Ele quem está no controle. Amém, meu amado? Diga comigo, Ele está no controle. Aleluia. Olha, como isso alenta o nosso coração. Apesar dos distanciamentos, nós sabemos, para nós, Jesus, o Senhor, está no controle. O barco estava assim, distante da terra. Ondas, diz o texto aqui, nós acabamos de ler, verso 24, ondas estavam açoitando o barco, ou seja, ondas bravias, ondas tenebrosas. Olha, nós podemos aí, nessa marca de crise aqui, destacar ondas tenebrosas, ondas bravias, como descontrole da parte dos discípulos, incapacidade, inabilidade para controlar, porque a palavra diz aqui que o barco era jogado de um lado para outro, por causa da força das ondas. E nós já sabemos, você já ouviu tanta mensagem, você já ouviu tantas pregações dizendo que o barco tem como símbolo a nossa vida, aquilo que nós estamos dirigindo, então a nossa família. Então pode parecer, em tempos desse distanciamento, que as coisas estão incontroláveis. Há uma instabilidade, insegurança, mas por quê? A ocasião aqui determina isso. O texto fala claramente, porque o vento era contrário. Ventos contrários impedem uma navegação segura e nos torna mais lentos para avançar.
A viagem mesmo do apóstolo Paulo a Roma, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que diz claramente que os ventos eram contrários, e foram contrários a tal ponto que o barco, ou seja, o navio, que Paulo estava com todos os demais, naufragou. Mas lá no meio daquela crise, Paulo, cheio de fé, ele diz assim, fiquem comigo, porque ninguém vai se perder nesse navio, pois o Senhor está conosco. Pode até o navio se destroçar, pode até o barco se acabar, mas o Senhor Deus está privando por guardar a nossa vida. Então nós precisamos crer, não sair do comando de Deus, não sair de forma nenhuma daquilo que o Senhor determinou. E eu acho fantástico o discípulo que Jesus falou assim, olha, vão para o outro lado. E mesmo com ventos contrários, eles não mudaram a rota, porque com vento contrário eles falaram assim, vamos voltar e vamos esperar o vento passar para ser a favor. Não poderiam ter voltado? Pode parecer, queridos, que há uma intervenção da natureza nos dizendo que a gente tem que ficar parado ou que temos que voltar atrás, mas você não pode obedecer nenhuma outra voz, nenhum outro som que não seja a voz de Deus. Jesus mandou atravessar? Vamos. Ventos são contrários? Sim. As coisas são difíceis? Sim. Há açoites? Tem. Mas nosso dever é obedecer à voz do Mestre e Senhor. Então mesmo com vento contrário, e aqui se destaca uma tempestade natural, que estava impondo um avanço lento, e eles saíram antes do cair da tarde, já era a quarta vigília da noite, e estavam distantes, mas não conseguiam chegar. A palavra fala aqui, não é? Que diante dessas tempestades que acontecem, o vento solapa a navegação e cria terror. Eles estavam com medo. Mas uma coisa é interessante, queridos, em situações como essa. Repita comigo assim: Deus nunca me deixará sozinho. Jesus olhou lá de longe, com o seu olhar do binóculo celestial, e ele sabia que eles estavam em apuros. E sabe o que ele fez? Nós vimos aqui no texto, ele foi andando sobre as águas. E Jesus foi em direção a eles. Deus se move em direção a nós. Ele está ao nosso lado. Ele está conosco, nós acabamos de ler. Só que o interessante aqui é que tem um segredo. Jesus poderia ter ido antes. Ele poderia ter se antecipado à crise do vendaval. Ele poderia ter encontrado com eles antes. Ele poderia fazer como da outra vez que ele repreendeu o vento e o mar e estava deitado, dormindo no barco, onde ele estava bem acalentado. É legal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de navegar e dormir, né, num navio. Eu tive essa oportunidade, é muito bom. Não é? Parece que você está sendo ninado, você dorme rapidinho. Não é? Mas lá, Jesus decidiu ir ao encontro deles na quarta vigília da noite. Que segredo é esse? É o segredo da madrugada, queridos. Em tempos de crise, você não pode ficar sem conhecimento desse segredo. O profeta Jeremias fala lá em Lamentações capítulo 2, verso 19, ele discutindo esse segredo, e eu vou agora descortinar aqui para você fazer uso desse segredo maravilhoso para a vitória, né, em tempos de distanciamento, em tempos de crise. Ele diz: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante para Ele as mãos em favor de seus filhos, lamente. É o segredo da madrugada. Jeremias foi o profeta da oração, não é? O profeta das lamentações aos pés do Senhor, e ele discutindo esse segredo: levante-se, grite, derrame-se como água, ou seja, muitas lágrimas. Queridos, em tempo de crise, a madrugada não é para que nós possamos dormir, a madrugada é para você orar. Não é?
Para nós é tão difícil, porque nós estamos aí condicionados, né? Condicionados a estar dormindo, adormecidos. E aí me lembra do momento que Jesus também instou os discípulos em um tempo de um momento assim grandioso de crise. Era o tempo que ele seria entregue para a crucificação. E ele chamou os discípulos para o Getsêmani para orar. E ele disse: olha, vigiem aqui comigo que eu vou um pouquinho mais na frente orar. E ele voltou, eles estavam dormindo. E ele: não é hora de dormir, vigie um pouco. Ele foi novamente, eles estão dormindo. Não podem vigiar nenhuma hora comigo em oração. Ele volta. E aí, quando já passou a madrugada, ele diz: agora acabou o tempo da vigília. Vamos. Sabe, queridos, não perca a oportunidade da madrugada. Não é? Não perca o segredo da madrugada. Faça uso dele. Eu não estou dizendo aqui para você orar 2, 3 horas e deixar a sua noite, mas aproveite para você se lamentar diante do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar a sorte. Deus vai mudar o paradigma. Né? As coisas serão diferentes. Nossa visão será transformada. E a outra marca aqui, que eu vou destacar aqui para vocês, para encerrarmos essa palavra, a marca das crises é exatamente a marca da mudança de paradigmas. O que é paradigma? Paradigmas são padrões que ditam os comportamentos. Em tempos de crise, há uma mudança radical de paradigmas. E essa crise do coronavírus, queridos, é uma crise mundial, uma crise que envolve tanta coisa. Há uma mudança de paradigma do mundo pré-tecnológico, ou seja, com acesso às tecnologias, para um mundo totalmente imerso na tecnologia. É o mundo tecnológico. Vocês que achavam que nós estávamos na época da ficção, né, só de assistir os filmes de ficção científica, eu quero dizer para você, nós já estamos no futuro. Nós estamos no futuro. Você é um cidadão do futuro. Só está no limiar da crise. Agora, veja você, que paradigmas são conceitos que são modificados. Eles são modificados comumente ante a confrontação da nova realidade. Uma mudança de paradigma fortíssima foi quando Galileu Galilei confrontou o mundo com a mudança da ideia da terra plana para a terra redonda. Isso foi tão forte que Galileu pagou com a vida. Todos achavam que a terra era plana. E tem gente até hoje que acha que a terra é plana. E discute isso, e briga. Por quê? Está no paradigma antigo. Ele não se deu conta que existe nave espacial fotografando a Terra de fora, no satélite. Não tem como a Terra ser plana, queridos. Não tem como a Terra ser quadrada. Um dia desse alguém me mandou uma mensagem. Um pastor amigo meu, a gente conversa muito sobre essas coisas absurdas, né? E a gente até sonha um dia em ter um trabalho junto. E aí ele falando assim: rapaz, é cada coisa, Robson. Eu acabei de receber aqui agora um grupo de pessoas que estão dizendo que a terra é plana e quadrada. Que a palavra de Deus diz que tem 4 ventos que voam dos 4 cantos da terra. Se a palavra de Deus é a verdade, então a terra não é redonda, ela é quadrada. Isso tudo está dizendo aí é mentira. E estão pregando isso. Irmãos, 4 ventos é uma menção alegórica. Né? É que a terra venta. Mas eles só esqueceram de dizer que Jesus falou assim: olha, o vento sopra, mas ninguém sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. O negócio é que as pessoas ficam inventando coisas para se prender a um paradigma antigo. A vida antiga, queridos, o Senhor mudou a nossa vida, Ele transformou-nos, Ele modificou-nos, para que nós tenhamos visão grandiosa, poderosa, e saber fazer uso das ferramentas e do tempo que Ele colocou em nossas mãos. Então, se é um tempo tecnológico, da grande tecnologia, nós vamos fazer uso dela, desde que não quebre o princípio do governo de Deus sobre a nossa vida. Então siga obediente à visão ampliada de Deus para nós.
Deus nos deu a estratégia da visita online. Não é? E quando eu falo isso para alguns, olha que coisa tremenda, eu nem tinha pensado nisso. Tenho compartilhado com muita gente de fora, pastores inclusive. A visita online é quando você usa o FaceTime do seu equipamento, ou a chamada de vídeo, não é? Marca o horário para encontrar com uma pessoa, mesmo em distanciamento, para orar. Você está entrando na casa dessa pessoa com autorização espiritual para ministrar a bênção de Deus naquela vida e naquela família. Não podemos ir lá fisicamente, mas nós podemos ir lá pelo meio tecnológico que Deus colocou nas nossas mãos. Todos nós aqui temos celular, até as nossas crianças. Ensina sua criança a fazer uma visita online com um coleguinha para fazer oração, não é? Um tempo atrás aí nós fizemos célula Mother com a tela também online, não é? Célula Mother, nosso culto em casa com a participação de alguém à distância, está no vídeo. Muitos já fizeram isso. Não precisamos mais dar desculpas que não condizem com aquilo que nós temos nas mãos para fazer. Quando Deus falou com Moisés lá na passagem do Mar Vermelho, estava um mar enorme na frente, o povo reclamando, vamos morrer, Faraó atrás, montes e tudo mais. Deus falou, o que você tem na mão, Moisés? Ele disse, uma vara. Ele usa. O que você tem na mão, querido? Um celular. Você tem na mão tecnologia. No nome de Jesus, usa e faça a obra de Deus. Não temos desculpa. Usa. Visão ampliada. Novas tendências com a mudança de paradigma se apresenta. Nova forma de fazer as coisas. Nós antes não tínhamos transmissão online no templo, para alguém ouvir Deus por meio dessa igreja tinha que vir aqui. Hoje nós estamos atravessando os mares. Tem gente que nos ouve e nos assiste em Portugal, e poucos dias atrás eu estava acompanhando, tinha uma pessoa na Suíça. Sabe o que é isso? É Deus nos dando oportunidade, queridos, de modificar, de entrar na vida das pessoas em qualquer parte do mundo. E nós podemos fazer mais, porque está no nosso alcance aí as suas redes sociais, e nós estamos parados com relação a isso. Você é um agente de propagação da verdade de Deus e da oportunidade que temos de chegar em muitos lugares. A quantos você compartilha do seu círculo de network, das suas redes sociais, que nós temos aqui uma igreja pregando a verdade de Deus com mudança nesse tempo de crise? Não é? A gente compartilha tanta coisa, chega fake news no seu celular e você imediatamente passa. Mas é preciso imediatamente você compartilhar a verdade divina, que do Senhor está agindo neste tempo de crise. Verso 25. O verso 25 fala aqui que Jesus agiu transformando um paradigma tremendo, inimaginável. Antes de Jesus não existe menção de que ninguém tenha andado sobre as águas. E hoje nós sabemos, é possível andar sobre as águas. Ninguém falou glória a Deus? Diga para o seu irmão assim, é possível andar sobre as águas. Para provar isso, Pedro andou também. Então não foi só Jesus. Pedro também andou. É possível. E eu fiquei pensando quando estava lendo essa palavra, e nunca tinha pensado nisso antes. Por que Jesus veio andando sobre as águas? E qual a razão ainda mais extraordinária de permitir que Pedro viesse andando sobre as águas? Qual o efeito? Porque efeito de fé na vida de Pedro não teve. Porque quando ele foi andando sobre as águas, era para ele ter sentido mais de fé ainda. Ao contrário, ele começou a ver o negócio e afundou. Jesus pegou na mão e falou assim, vamos de mão dada, Pedrinho, andando aqui sobre as águas. Foi andando de mão dada com Jesus. Não é? Tem gente que acha que Jesus pegou uma força, pegou no colo. A palavra fala bem claramente lá no texto original que Pedro começou a afundar. Começou, ele não chegou a afundar. Jesus tomou na mão e falou, vamos lá. Queridos, o Senhor Deus está andando de mão dadas conosco em tempos de crise. Não é? Ele está andando de mão dadas. Não existe águas revoltas que podem nos afogar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas essa mudança de paradigma é tremenda. A lei da física é quebrada. Fluidos,
tendo resistência suficiente para manter um peso maior do que sua capacidade de segurança ou de segurar. Jesus mudou um paradigma da física. Qual o segredo dessa mudança de paradigma? A mudança de paradigma aqui está no ânimo de Jesus. E a palavra ânima, Jesus animou, tem de bom ânimo. Quando encontrou com ele, estavam em terror absoluto, estavam em desespero, porque quando viram Jesus vindo andando sobre as águas, o paradigma antigo dizia o seguinte: é loucura, é um fantasma. Além do terror de estarem com perigo de morte por causa da tempestade natural, agora para piorar um fantasma vem. E queridos, nós vemos fantasmas demais em tempos de crise. É possível que a visão esteja turva o suficiente para acharmos que aqui até as ações de Deus sejam fantasmagóricas, sejam um terror, não é? Vai orar de madrugada, começa a ver gente, bateu um vento, oh meu Deus, o diabo está aparecendo aqui na oração da madrugada. Tem gente que não ora de madrugada por medo do diabo. Meu querido, quem vai estar com você não é o diabo, é o Senhor. Não é? Ah, coitado do diabo, ele não chega perto da gente, ele está ao nosso derredor. Nem ao redor ele pode chegar. Então, meu querido, minha querida, entenda, quando Jesus fala assim, tenha bom ânimo, ele estava dizendo, tenham vida. Que a palavra ânimos, não é? Que é a raiz de ânimo, a original lá na raiz dela é vida. Sejam animados, sejam vivos. O segredo é a vida de Deus na nossa vida. Quando Pedro quebra o paradigma e vai andando sobre as águas, a vida de Deus estava nele. O estado de vida de Deus entrou nele, cheio de vida, cheio de ânimo. Ele pisou e saiu andando sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, quando nós temos a vida na vida, a vida de Deus na nossa vida, nada pode nos deter, nada pode nos parar. Por quê? Porque para Deus não há nada que seja impossível. Repita comigo, nada pode nos deter. E a palavra de Deus já diz que as portas, nem o inferno, nem o diabo, né? As portas do inferno, quando fala inferno aqui, é do império das trevas, não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Pedro andou sobre as águas. Com Jesus, queridos, nós fazemos o inimaginável. Com o Deus atencioso, em meio às crises, Ele nos anima, Ele nos enche de vida, e nós fazemos aquilo que é impossível aos olhos humanos e às leis naturais. Mas, cuidado, não é? Nós não podemos só começar. Se você começar, vai até o fim. Se você exercitar a sua fé, não pare no meio. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as objeções. Está difícil? Continua, persevera. Mantenha o foco, não desvie, não quebre o compromisso, não sonegue a aliança que você celebrou com Deus. Não é? Exerça a fé. E que eles não têm coisa mais de fé do que o que nós vivemos. Porque tempos de crise são tempos de oportunidades. Mas se você segurar, se você deixar de dizimar na hora da dificuldade, se você deixar de semear no reino de Deus, na hora que você está com os olhos naturais, você parou no meio, você estava indo tão bem. Não pare, avance. Sabe por quê? O barco está bem pertinho e você está de mão dadas com Jesus. E olha que coisa tremenda nessa coisa. Verso 32 diz que quando Jesus com Pedro chegou no barco, repita comigo, quando ele chegou no barco, cessou a tempestade. Acabou a crise. Acabou a crise. É dentro do barco com Cristo que nós precisamos estar, queridos. Jesus não chamou Pedro para vir andar nas águas. Não. Foi Pedro que falou, eu posso, Senhor? Ele pode. Não é para todos andar sobre as águas. É só para quem tem muita coragem. É só para quem está determinado a viver as experiências de Deus, tal qual o Senhor Deus vive. Você tem que querer. Andar sobre as águas é para um termo que nós estamos usando agora muito, é para o voluntário.
É aquele que arrisca a própria vida para viver algo que ninguém mais viveu. É possível que alguém, é lógico, Deus deve ter feito tanta coisa maravilhosa. É possível que alguém, sim, já tenha andado sobre as águas depois de Pedro, mas não há registro na Bíblia de que ninguém tenha feito o que ele fez. Ele foi voluntário. Senhor, se é tu, deixa que eu vá. E ele, pode vir, Pedro, vem. Jesus, queridos, ele gosta do maluco. Ele gosta daquele que acredita para fazer junto com ele o que é impossível. Nós estamos fazendo aqui na Igreja Batista Vitória coisas impossíveis em tempo de crise. Acabamos de comprar um piano, estamos comprando as câmeras para fazer transmissão ao vivo. Pastor, o senhor é doido. Cláudio fica doido comigo aí. Mas eu não sou doido não, queridos, eu sou maluco por Jesus. Eu sei que Ele é detentor de tudo. Alguns de vocês aí foram desafiados a pisar na água, como comigo, com Pedro, fez. Entra, porque logo de mãos dadas com Ele nós vamos chegar no barco. E sabe de uma coisa? Com Jesus no barco a coisa é grandiosa. Teve um irmão aqui, né, que desafiado com isso, ele ficou temeroso, falou, pastor, mas eu estou sem condição nenhuma. Eu falei, irmão, nem que seja R$1, mas você não deixa de pisar na água não, vamos embora. Nem que seja R$1 por dia, não perca a chance de você ir e experimentar o inimaginável de Deus. Sabe, nós não podemos perder a chance. Se voluntarie, participe de algo novo, é uma mudança de paradigma. E sabe o que me motiva, queridos, nessas coisas? Agora mesmo, nós estamos aqui na crise de coronavírus no Brasil, mas existe uma parte da África que além de coronavírus, eles estão na crise do ebola. Vocês já viram falar no vírus ebola? Não é? Ele mata dentro de horas, não é? E é uma morte terrível. E muitos voluntários, eu estava vendo um documentário sobre Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha Internacional, muitos de vários países, Japão, China, Estados Unidos, Brasil, muitos médicos, muitos enfermeiros e profissionais, líderes, pastores, deixando seus países em tempo de coronavírus e entrando na África, e isso mexe comigo, para ajudar as crianças contagiadas pelo ebola, dando a sua vida. Muitos deles já morreram, muitos dos médicos que eles estão socorrendo a nós aqui, né? Aqui na nossa igreja nós precisamos orar pela doutora Ana Raquel, que está na linha de frente, a minha irmã Rosane na linha de frente, a minha prima Juliana na linha de frente, todas servas do Senhor, combatendo o coronavírus, e outros na África, onde não tem estrutura nenhuma, mas eles creem que poderão fazer diferença, são voluntários, agindo em nome do Senhor, para socorrer as pessoas. Isso tem que mexer conosco. Missionários não abandonaram as bases, pastores e líderes não pararam, porque o Senhor está conosco e nós temos que cuidar das pessoas. Eu não parei nem um instante de agir, não parei um instante de pregar, não parei um instante de orar, não parei um instante de motivar você, e disse para Deus, Senhor, aonde o Senhor quiser me mandar, me mande. E Ele disse, volte, chegou a hora de voltarmos, nós estamos aqui, que Ele sabe por quê? É a hora da igreja de Deus fazer a diferença, porque a volta do Senhor está logo ali, o barco está logo ali. O céu é o nosso lugar. Mas se ficarmos enclausurados, cercados pela crise, e não colocarmos o pé na água, como Pedro fez, você nunca vai experimentar o diferente. Você nunca vai ver como Deus vê. Os discípulos ficaram olhando de dentro do barco, eles andarem. Mas Pedro e Jesus estavam na água, olhando de forma diferente para eles. E quando Jesus entrou no barco, eles puderam adorar. Ele é Deus. Ocorre o equilíbrio, queridos, quando Jesus está. Mas uma coisa fantástica é que a vida de Pedro também teve uma mudança radical de paradigma. Ele foi instado por Jesus, Pedro, você precisa aumentar a sua fé. E aí nós vemos os feitos de Pedro em Atos dos Apóstolos, e a gente fica, Jesus como homem pode fazer tantas coisas, ser tão grandioso. É porque ele pôs o pé na água. Repita comigo, eu preciso pôr o pé na água.
Aleluia. Coloque-se de pé no nome de Jesus, meu querido, minha querida. É o tempo do desafio. E eu quero que você estenda suas mãos agora, bem alto, e adore o Senhor. Diga palavras de adoração ao Senhor. Ele tem te ajudado aí em tempo de crise, não é? Ele está protegendo você, está protegendo sua família. Não vai faltar nada na sua casa. Não vai faltar, em nome de Jesus. Alguns aí, né, podem achar, mas nós estamos numa crise, perdi o emprego. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, minha querida, no nome de Jesus. A sua empresa está com dificuldade. Creia, porque não é a empresa que mantém você, não é seu emprego que te sustenta. Quem te mantém, quem te socorre, quem te sustenta é o Senhor Jesus Cristo. É Ele. Não é a ajuda do governo. Se o governo ofereceu, pegue. É porque Deus moveu com ele lá. Mas não é a ajuda do governo que sustenta você. Quem te sustenta é o Senhor. Não é isso? Só para você ter uma ideia, para a gente aqui já entrar no tempo de adoração a Deus com dízimos e ofertas. Eu vou orar agora por você e aí eu vou dar essa anedota. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou com Pedro, o Senhor está falando conosco, que a nossa fé seja acrescida, que a nossa fé, ó Deus, seja nutrida, e é nossa parte fazer, ó Deus, com que a nossa fé seja nutrida e aconteça. Obrigado, Senhor, não nos deixe ter pouca fé, mas nos ajuda a pôr o pé na água, sermos voluntários para as coisas grandes, em nome de Jesus. Pode baixar as mãos. Nenhum culto é completo sem ter adoração a Deus, e eu preciso compartilhar com você, isso aqui é um caso real. Existia uma missionária, e ela não era uma pessoa de muitos recursos. Ela existiu. Essa mulher fez muito trabalho missionário, mas ela não tinha muito recurso. Ela era uma mulher de oração, mas tinha um amor pela causa do Senhor, e ela o tempo todo pregava que o Senhor a sustentava. O Senhor é quem sustenta, o Senhor é que sustenta. E ela passou por um desafio enorme na comunidade onde ela estava trabalhando, porque se levantou lá uma legião de demônios instando seus seguidores para desafiá-la e dizer que ela ia passar necessidade. E eles usaram toda a influência, puderam para acabar com aquela mulher, de tal forma que as ofertas e donativos não chegavam a ela. E aí então um daqueles líderes daquela religião ocultista pegou então e fez uma cesta daquelas de alimentos, né? Tudo que precisava, e desafiando-a, levou na casa dela e disse assim: olha, está vendo, você não conseguiu nada, sou eu que tenho que trazer aqui comida para você não morrer. E ela, de cabeça baixa, foi lá, pegou todo aquele donativo e disse assim: muito obrigado, Deus te abençoe, Deus multiplique na sua vida. Aí aquela pessoa, líder ocultista, mas como assim Deus multiplique na minha vida, Deus abençoe? Quem me deu foi o meu Deus, foi o diabo, e eu que estou nutrindo você. Aí ela falou assim: não, engano seu, só Deus pode mudar até o coração do diabo para alimentar a serva dele. Só Deus pode mover até o inferno para eu continuar pregando. Sabe de uma coisa, queridos? Não há nada que limita o nosso Deus, nem o próprio Satanás pode, pois o Senhor é poderoso, é Ele que está no controle. Então chegou a hora de você adorar a Deus com seus dízimos, suas ofertas. É Ele que está no controle. Mantenha sua aliança no Senhor, não é? Nós temos aqui gasofilaço na frente, tem gasofilaço lá atrás, e tem gasofilaço à esquerda, minha esquerda aqui, onde está
a máquina de cartão com a Jucimara. Você pode, para não termos aglomeração, não é? Quem está mais atrás usa o gasofilaço de trás, o pessoal de cá usa esse de cá da esquerda e vocês aqui o da direita na frente, para que a gente possa adorar o Senhor sem que tenhamos essa maior aproximação como protocolo. Louvemos ao Senhor. Lembrando que você pode usar também os canais, a conta bancária, o Paytime, ou solicitar o boleto e ainda o PicPay da igreja com o QR Code, que está aí também no seu grupo de WhatsApp da igreja. Tudo que me Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. No Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro. Eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro. Eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro. Eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro. Ele é para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Amém. Pode sentar, queridos. Deus prospere a sua vida. Para estrear o nosso piano aqui, nós vamos hoje chamar a Thalita aqui para tocar uma música para vocês e pedir a vocês para assim, porque ela ainda está se acostumando a tocar em público. Vocês vão ouvir o louvor, mas não cantem junto, que é um louvor conhecido, porque ela ainda sente insegura e acaba perdendo aqui o tempo da música. Você pode, para você, louvar junto, não é? Primeiro Amor é o nome da música, e nós vamos ouvir o piano aqui pela primeira vez para nós, aqui, um momento importante, é um sonho meu como pastor de igreja ter um piano. Nós compramos esse piano, queridos, com uma oportunidade ímpar em meio à crise. Ele custou para nós R$7.000, mas não é nem perto do valor que ele é dele. Pela fé nós já pagamos R$2.000. Então falta 5, né? Então deixa Deus te usar aí, pastor. Eu quero ofertar para o piano também, além da câmera. Então você, né, nós temos aí 30 dias para pagar ainda os outros 2.500. E nós estamos crescendo nisso, né? Não, precisa disso não, Flávio. Aqui, ó. É só você colocar aqui. Não. Aqui, ó. Usa esse. E vai lá até ela lá. E aí,
nós vamos ouvir e ela está aprendendo um pouco mais, mas isso muda, queridos, a sonorização da igreja, muda as coisas. E é muito lindo uma igreja batista que tem um piano, né, onde a gente pode cantar os cânticos do cantor, com pauta e tudo direitinho. A gente sonha nisso, principalmente nos nossos cultos de ceia. Então, hoje nós vamos aí degustar um pouquinho do som, tá? Então, aproveite. Já falei. É o primeiro amor, né? E pedi a vocês só para ouvirem. E assim como estamos fazendo, vamos melhorando. Não é bom? Louvar ao Senhor com qualidade, não é? Transmitir para as pessoas que estão longe com qualidade. O segredo, querido, sabe qual é? É o segredo da madrugada. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar o culto desta manhã. Estamos transmitindo pelo YouTube. Também uma parte foi pelo Instagram. E você pode compartilhar o nosso culto no YouTube com as pessoas, principalmente a mensagem. Essa palavra, queridos, pode ser determinante para a mudança da vida de uma pessoa. Não é porque fui eu que preguei, foi o Espírito Santo que nos guiou. Então, à noite, às 19 horas, estaremos transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube. Nosso culto aqui, a mensagem da noite é a mensagem que vai para o Giavite da semana. É uma mensagem diferente. Não é mais igual a gente fazia antes com culto de celebração, mensagem de manhã, mensagem de noite. A de noite é diferente dessa. E terça-feira teremos Tadel também transmitido online daqui. Na quinta-feira, culto da vitória transmitido aqui. E no sábado, olha, essa live de sábado agora, eu convido você a entrar, tá ainda no GTV e assistir, principalmente vocês,
papais e mamães que têm filhinhos. A Ana Brígida, assim, foi o maior fantástico que nós recebemos. Quanta informação, não é? Acerca do ensino remoto. Fantástico mesmo a live. Não é? Então, está lá disponível. Nós vamos também publicar no YouTube até terça-feira por aí, mas já está no IGTV no Instagram. E no sábado, às 20 horas, o marido da Ana, que é o Alisson Bernardo, fisioterapeuta, vai estar também sendo entrevistado por mim e por a pastora Hélida, até para falar para a gente comportamento durante a pandemia, posição de sentar, não é? Saúde corporal, o que você pode fazer, não é? Tem tanta gente que eu vejo aí, estão com dores no corpo, você sabe o que é isso? É parado no mesmo lugar, sentado no sofá ou deitado. Ele vai falar sobre essas coisas que vão nos ajudar a termos saúde também, não é? E até mesmo nos ajudar a nos movimentar de forma segura, né? E muitas outras coisas, tá? Porque ele tem uma formação ampla aí, alguns paradigmas podem ser quebrados também nessa live, na nossa conversa lá, com respeito aos cuidados com o corpo, tá bom? Então, aproveite, sábado às 20 horas, Alisson Bernardo, fisioterapeuta. E no dia 17, teremos outra live, agora para quem gosta de cozinha. Nós vamos ter um cozinheiro, não é chefe, que vai estar sendo também entrevistado pela gente, é um irmão que já foi aqui da igreja, o Davi, do restaurante Maresias. Nós vamos ter uma live com ele no dia 17, então nós já estamos preparando tudo aí para fazermos esse trabalho, e contamos aí com vocês. É dia 17, não? É 18, sábado? Então desculpa gente, é dia 18. Mas é sábado, entendeu? Tudo é sábado às 20 horas, não é? É só trocar o 7 pelo 8. Vamos orar, gente, vamos orar, não é melhor, vamos encerrar, né? Mas vai chegar para vocês aí o banner, vamos orar. Deus abençoe vocês com um dia maravilhoso aí, aproveitem, né, a sua família e use o tempo que Deus está permitindo para vocês como família estarem mais próximos, isolados de todos, para nutrir os laços e sedimentá-los na aliança do Senhor. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Amém? Amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos, Senhor, aqui, neste tempo de gratidão ao Senhor, estamos louvando a Ti pelo culto, pela oportunidade, pela mudança de paradigma, e pedimos ao Senhor que nos ajude a continuar avançando, ó Deus, melhorando no serviço que o Senhor nos colocou para prestar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos continuando com o nosso serviço social. Se tem pessoas necessitando de alimentos, a Marcha do Amor está ativa. Nós temos condição de dar pelo menos um kit de alimentação básica para quem está com necessidade de auxílio, tá bom? No nome de Jesus. Então eu peço a vocês que procurem as lideranças e façam lá a sua requisição. Quanto à saída, mais uma vez, peço a vocês para não aglomerarem, né? Aproveite o seu domingo, Deus abençoe, e os voluntários que irão ficar vão dar aí a higienização que o templo precisa. Ok. Então, nós teremos domingo que vem culto presencial, com ceia do Senhor. Amém. Deus abençoe. Esse banner vai seguir aí nos grupos de WhatsApp e também no nosso site. Acesse www.bvitoria.com, se inscreva no nosso canal do YouTube, assista o Instagram. Deus abençoe a todos e a graça e a paz.